Como os irmãos estão? Com frio? Estamos no mesmo espírito, então. Estamos em unidade, né? Estamos todos com frio. Tá friozinho. Mas eu louvo a Deus porque eu estou em Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul está um pouquinho mais frio. Enfim, tem gente que gosta do frio, né? Meu Deus do céu, teve irmãos aí que a gente viu que foram procurar o frio, né? Tá louco, né? Uns querendo fugir dele, outros querendo procurar o frio, né? Enfim, mas como nós oramos, né? O Espírito Santo, ele nos aquece. E em tempos de frio, tantas pessoas às vezes têm dificuldades, né? Então, que nós possamos ter os nossos olhos atentos, né? E o nosso coração sensível. Eu vi uma própria divulgação, o pastor Patrick do Fome de Amor, eles atendem muitas pessoas. Se você tiver algo, você não utiliza, está guardado, seja agasalho. A nossa cidade, inclusive, faz algumas campanhas de doações. Eu não sei se esse ano está tendo, em função da pandemia, casas d'água. No centro, não sei se está tendo ali Todo ano eles colocavam ali um armário onde as pessoas poderiam ir ali. Enfim, então, glória a Deus que nossa cidade é um povo generoso, né? Então, que nós possamos também fazer a nossa parte, né? Que nós possamos enxergar essas necessidades também, ok? Louvamos a Deus, nosso celeiro também sempre tem conseguido atender muitas necessidades, não apenas de uma pessoa ou outra que bate aqui na porta, mas de famílias que foram afetadas aí por essa situação econômica, né? Então, que nós possamos cada dia mais e mais manifestar o amor de Deus por meio da generosidade, cuidando daqueles que estão necessitados. Amém? E permanecer também em oração. A gente tem percebido aí que nos últimos tempos tem diminuído, né, os casos, mas ainda precisamos continuar em oração. Precisamos estar não só em oração, como também ser prudentes e vigilantes. Ok? Então, nosso posicionamento ele se estende por mais uns dias aí. Depois a gente vai passar algumas informações e vamos cuidar de nós e cuidar também dos nossos familiares. Amém? Então, irmãos, hoje eu quero sempre divido aqui esse tempo com vocês em dois momentos, né? Um momento onde nós compartilhamos a palavra e um outro momento onde a gente passa para os irmãos algumas informações, né? Nós estamos chegando aí para o final do ano e quem diria, né? No início do ano nós estamos aqui fazendo todo um planejamento, um direcionamento, dando alguns direcionamentos referente ao andamento da igreja, a nossa forma de enxergar como que nós iríamos caminhar, e nós estamos chegando aí praticamente para o mês de setembro, e tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente organizou, praticamente foi deixado em segundo plano, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu quero refletir com os irmãos, porque é muito provável que essa experiência que nós tivemos, ela continue sendo vivida ao longo dos próximos anos até a volta de Jesus. Então, nós temos entendido algo, eu tenho pesquisado, tenho ouvido alguns pastores que a gente julga serem pastores sérios, comprometidos com o reino de Deus. Temos conversado entre nós pastores também, temos meditado sobre este tempo, sobre esses acontecimentos, sobre a volta de Cristo, e entendemos que tudo isso serve para que nós possamos reposicionar algumas coisas, amém? Mas antes de eu compartilhar, eu quero compartilhar primeiramente uma palavra. Eu quero fazer um momento aqui, quero fazer uma dinâmica, porque o tema dessa palavra, e ela vai introduzir a dinâmica, é uma nova visão para um novo tempo.
E eu já vou explicar sobre essa nova visão, para que os irmãos não tenham um frio na espinha, achando que nós vamos mudar a visão da igreja. Né? Então, mas eu entendo que essa perspectiva ela é totalmente pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Uma nova visão para um novo tempo. E eu quero fazer uma dinâmica antes de nós começarmos. Para isso, vou pedir a ajuda do pastor Osni e a ajuda do pastor Valírio. Ok? Um de cada lado aqui, por gentileza. Todo mundo sabe que o pastor Osni e o pastor Valírio gostam de jogar bote, né? E eu também sei que estão com saudade de jogar bote. Aí, ó. Isso. Ó, um de cada ladinho aqui, ó. Vamos fazer um negócio justo aqui, ó. Isso. Aqui, pastor, ó. 1, 2, 3 aqui. Isso. Conta 3 para lá também, pastor. Isso. Aqui, ó. Nós estamos falando de visão. Nós estamos falando de... E visão, ela tem alguns sinônimos. Foco, objetivo, metas. Poderíamos falar... alvo seria um adjetivo de... Seria uma palavra semelhante, certo? Ajuda aqui, por favor. Só cola aqui por nós. Isso. Só bota a fitinha aqui, bem daquele jeito gaúcho de ser. Vocês vão competir um contra o outro, certo? É. Fraco, né? É uma opção, não é? É uma opção. Então, é notório aqui que eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? Eu acho que eu vou sair daqui porque está com cara de que se cair dentro do copinho vai respingar em mim, né? Então, assim, é claro que eles têm um objetivo. Ambos têm o mesmo objetivo. Da mesma forma quanto nós, dependendo dos diversos ministérios, temos todos o mesmo objetivo, basicamente os mesmos focos, servir pessoas, ganhar almas, cuidar de vidas. Mas essa dinâmica nos traz uma ideia de que, às vezes, nós apenas sabemos o objetivo não é necessário. Nós precisamos entender com maior clareza. Isso é visão. Visão não é saber o que eu tenho que fazer. Visão é saber como eu tenho que fazer. Isso é visão. Eu tenho uma visão, ganhar almas. Não. Se você for a um campo missionário, eu sou chamado para missões, Deus me deu uma visão, eu sou missionário. Se você for com essa visão, você não alcançará resultados. Porque essa sua visão é limitada, porque ela é muito objetiva. Ter uma visão de Deus significa que você vai ao campo missionário e como você vai servir no campo missionário. Amém? Então, nós vamos deixar eles jogar aqui. Quanto tempinho vocês precisam? Vamos fazer assim, uma jogadinha para cada um. Vamos dizer aqui que cada copinho desse aqui, ele vale uma determinada pontuação. Vamos dar aí 5 jogadas para cada um. Quem acertar mais, ganha. Ok? Ganha um copo d'água. O Alice prepara um bombom para eles lá depois. Quem ganhar, leva um bombom. Separa lá, Alice. O Valírio está mais perto. A pastora está na defensiva aqui já. Já tem torcida aqui. Cadê a torcida do pastor Valírio? Cadê a torcida? Quando tem torcida... Toda dinâmica, toda brincadeira, quando ela gera uma competição, ela fica melhor, né? Então, cadê a torcida do pastor Osni? Cadê a torcida do pastor Valírio? A pastora Leia levanta a mão. Pede ajuda aí, pastor. Vamos lá, então? Vocês querem ver quem começa no 2 ou 1? Ou dá preferência pro... Vai lá, então. Não, eles tocam a bolinha um pro outro, né? Ajuda lá. Olha! Quebrou o copo, pastor. Já começou a brincar no Instagram.
Alguém quer tentar, não? Aí tem que passar álcool gel nas mãos, porque ela diz que não pode ficar pegando todo mundo na mesma bolinha. Olha. Quer tentar, pastora? Vem a pastora, leva a pastora Mag, vem cá. Vem cá. Agora a coisa vai esquentar. Aí, ó. Viu? Vou meter o gás aí, ó. Deixa eu me arremangar aqui. Aí. Deu. Aí, ó. 1-1. Top, parabéns. Essa tem que ganhar bombom também, né? Tá, ajuda aqui, faz favor. Vamos lá. Eu percebi, não sei se eu estava observando a pastora Mag. A pastora Mag, eu acho que foi a única, o pastor tinha entendido que tinha um copinho específico para acertar aqui, não? Não? Mas estava bem sinalizado aqui. Olha aí, ó. Ele estava sem óculos. A pastora Léa estava curiosa para ver o que tinha do outro lado, né? E ela o tempo todo dizendo para o pastor Valírio, né? Aqui do outro lado não é a mesma coisa. E de fato, né? De um lado, conforme a ótica que nós olhamos, alguém pode dizer que o nosso objetivo é simplesmente acertar a bolinha no copinho, que é algo muito óbvio. Tu recebe uma bolinha com uns vários copinhos, joga a bolinha lá, tu tem que acertar um copinho. O objetivo talvez era ganhar um do outro? Não necessariamente, né? Ó, acerte a bolinha de ping-pong em um copinho. Era a informação que o pastor Valírio, era a visão que ele estava tendo. Agora, o pastor Osni tinha uma informação mais precisa. Tinha um copinho específico que ele deveria focar. Né? Então, como que esse copinho, o pastor Valírio poderia ter acertado 10 vezes outros copinhos? Ele acertasse uma vez só, ele cumpriria o objetivo, porque o objetivo era acertar aquele copo especificamente. Eu não disse isso por uma questão óbvia, porque nem sempre algumas coisas para nós, elas são totalmente claras. Elas não são totalmente reveladas. À medida que eu me aproximo da visão, é que eu vou descobrindo com maior clareza, com maior nitidez, vai se tornando mais fácil. Ou a partir do momento que nós vamos nos aproximando de Deus, da sua palavra, vai ficando mais fácil para nós entendermos e compreendermos o que Deus tem. Então, de uma forma divertida, obrigado. Isso. Não, só copo d'água, achei que estava falando. De uma forma divertida, a gente consegue aprender algumas coisas, né? Normalmente a gente já fez isso aqui várias vezes com adolescentes, numa mesa é muito maior, porque ela fica picando várias vezes. Então a gente percebe também que às vezes a circunstância em que nós estamos se torna um pouco mais difícil de alcançarmos os nossos objetivos. E hoje nós estamos vivendo numa circunstância adversa. Nós estamos vivendo num tempo difícil. Nós estamos vivendo num tempo que não nos é muito favorável. Então, se nós estamos vivendo num tempo difícil, como eu falei, o nosso foco, a nossa atenção, os nossos objetivos, eles têm que ser mais assertivos. Nós temos que ter com maior clareza para que nós não venhamos gastar tempo e jogando bolinhas de forma aleatória, né? Então, uma nova visão para um novo tempo. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Isaías 43. Alguém quer compartilhar algo sobre o que nós vimos aqui? A pastora disse que quanto maior os teus braços, maior o teu alcance, né? Então, ou quando você recebe dica dos outros, se torna mais fácil. Ou quando você recebe apoio da torcida, se torna muito mais fácil. Às vezes tem gente de fora, né? Aí tem gente de fora, seu uva. Pô, né? Daí não...
Quem não está dentro da situação, quem não está, às vezes tem um só olhando, né? E quem está olhando é fácil. Mas pastora leve e ruim, né? Pastora Maia é... Aí, ó, o pastor tá reclamando aqui que ele não foi preparado para... Não, sim, eu tô brincando. É fato, ele foi pego desprevenido. Ele não teve uma preparação, ele não teve uma orientação clara, ele não teve um direcionamento específico. Ele também não conseguia enxergar o que foi colocado na frente dele. Tinha lá, só esse ali é o copo. Então não era simplesmente, os outros copos às vezes são apenas distrações. Então hoje, muitas vezes na nossa vida quanto igreja, às vezes nas nossas questões de trabalho, várias situações se apresentam como distração. E nos parece que fazer aquilo é certo, fazer aquilo é necessário, e nem sempre o é, né? Então, por isso, essa dinâmica, para que a gente possa observar, para que a gente possa refletir de forma prática e divertida aí, acerca desse aspecto. Uma visão para um novo tempo. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Todos nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico. Isaías, ele, em suas profecias, ele profetizava ao povo, um pouco até, ele profetizava em alguns momentos juízo, castigo ao povo por sua idolatria, por sua desobediência, porque na maioria das vezes os líderes principais da nação, eles se desviavam do propósito de Deus. Os líderes principais, eles faziam, como nós vamos ler, você pode acompanhar nas crônicas e no livro dos reis, você vai ver que muitos, quando se falava acerca de um rei, dizia que o rei fazia aquilo que era mal aos olhos de Deus. E nesse período nós vemos então Isaías profetizando acerca destes homens e acerca deste povo, e na maioria das vezes chamando este povo a um concerto com Deus, que esse povo fosse fiel à palavra de Deus e obedecesse ao Senhor. E a partir do capítulo 40 de Isaías, nós vamos ver é como se nós estivéssemos dando uma pausa do capítulo 39 aos capítulos que se seguirão. Porque se você lê Isaías ali 39, se não me engano, você vai ver o momento em que ele termina aquele momento dele com o rei Ezequias. E alguns estudiosos vão dizer que houve um período aqui, um tempo entre o 39 e o 40. E a última profecia de Isaías ali para Ezequias era acerca de um tempo de perseguição, um tempo de luta, um tempo de conflito, um tempo onde o povo iria desfrutar de um juízo de Deus para que eles depois viessem a retornar para Deus. Os planos de Deus iriam se cumprir. Porém, a única forma que Deus encontraria de chamar a atenção ou mostrar de forma clara para o seu povo, o seu plano e os seus objetivos, era o povo passando por dificuldades, por lutas, por algumas tribulações. E aqui no 39, então, ele vai falar para o rei Ezequias, aquele mesmo rei que sofre de uma enfermidade, está a ponto de morrer, o profeta vai lá nos aposentos dele, diz para ele, olha, você vai morrer, organiza a tua casa. É interessante que aí ele tem uma visita do reino da Babilônia,
e ele mostra tudo do seu palácio, ele mostra tudo da sua casa, do templo, e aí Isaías chega diante dele e diz: o que tu fez? Só vem cá, vamos conversar, me diz uma coisa, o que tu fez? Senão eu recebi um rei aqui, mostrei toda a nossa glória, o nosso palácio, o templo, e está aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que isso foi certo? Óbvio que o reino que veio de fora iria ficar admirado. O que aconteceu depois? Esse reino veio e tomou tudo aquilo que era do povo, que Deus havia dado ao povo. E foi o que aconteceu. E é interessante que Ezequias ele se posiciona da seguinte forma, você vai ler depois ali, ele se posiciona da seguinte forma, ele diz: essa palavra parece boa aos meus olhos. Essa visão, essa revelação parece boa aos meus olhos, porque no meu tempo, ou seja, Isaías disse para ele que o que estaria acontecendo, esse castigo, essa punição, não seria nesse tempo presente agora, seria num tempo futuro. E ele recebe aquela notícia, aquela informação, ele era um tanto egoístinho aqui, esse rei, né? Porque quando ele recebe a informação, ele diz: essa palavra me parece boa. E a gente vai entender o porquê que lhe parece boa. Ele vai dizer que lhe parece boa porque no tempo dele será um tempo de paz. Que todo esse castigo que viria, não viria no tempo do reinado dele. Ou seja, eu estarei morto e não verei essa desgraça. Ele não estava preocupado com a geração futura. Ele não estava preocupado com o futuro. Ele não estava preocupado com o plano de Deus ao longo dos anos. Ele estava preocupado com ele viver bem e confortável. Quando a coisa apertou no calo dele, o que ele fez? Ele virou para o lado e clamou a Deus: Senhor, me livra, tem misericórdia de mim, me ajuda. Ele apelou para Deus. Deus ouviu a sua oração. Mas o propósito de Deus é que ele colocasse a sua casa em ordem. O próximo que reinou dele foi um rei mau. O próximo que reinou depois dele, o seu neto, foi um rei mau. Aí até chegar depois, se não me engano, foi Josias, um rei bem jovem, de 8 anos, que ele estuda lá em final do capítulo, dos capítulos de Reis e Crônicas. Mas enfim, só para introduzir essa ideia, esse era o cenário. Nos capítulos 40, todos esses 40, 41 e 42 e 43, nós começamos a ver Isaías profetizando sobre o futuro, sobre um tempo que viria depois dessa dificuldade, um tempo que viria depois dessa crise, um tempo que viria depois dessa escravidão, dessa dispersão, desse tempo de crise, esse tempo de luta. E ele começa a profetizar acerca do Redentor de Israel, que ele não está profetizando apenas sobre aquele tempo em que eles retornariam do exílio, que daí a gente vê se cumprindo depois lá, Esdras, Neemias. Então, não se cumpria apenas nesse retorno. Nós vemos que as profecias de Isaías dizem respeito também ao Messias. Então, essas profecias do 40, o 41, o 42, nos falam acerca de um tempo de restauração. Um tempo onde Deus, mesmo entristecido com o povo, por causa do amor dele, ele restauraria, ele traria de volta. Que aquilo era apenas algo para que o povo pudesse aprender e ficasse como um registro de que Deus é um Deus poderoso e não aceita ser, como nós vemos aqui num dos capítulos, se não me engano é o 41, ele não divide a sua glória com ninguém. E aí então vamos lá para o capítulo 43. Aí aqui ele inicia o capítulo 43, a profecia, dizendo, aquele texto muito conhecido, aqui o início, ele está falando sobre o resgate de Israel. E a ideia é que só Deus pode resgatar Israel dessa situação. Olha que interessante, não há outro que possa livrar Israel da situação em que eles estão vivendo. Não há outro que possa
lhe servir como auxílio. Não há outro que possa lhe estender a mão como socorro. Somente Deus pode livrar o povo daquela situação. Irmãos, nós cremos e temos expectativa nos tempos que nós estamos vendo acerca de uma vacina. Nós cremos. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. O que Deus está nos falando é que não é acerca de uma vacina. O que Deus está nos falando é que não é acerca de um governo. O que Deus está nos falando não é acerca de algo terreno. E aí, aquele versículo muito conhecido, o profeta inicia declarando: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Por que ele fala, ele faz essa ligação com o povo de Israel, ó Jacó? Qual é a nossa ideia de Jacó? Quem foi Jacó? Um mentiroso, um enganador. O que o povo tinha feito com Deus? Estava brincando com Deus, estava zombando de Deus, enganando Deus, voltaram as costas para Deus, sacrificavam os seus próprios filhos a deuses estranhos. Aí disse: Deus, vocês são Jacó. Aí disse: mas agora, assim do Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Olha só, ele vai de Jacó para Israel. O que significa Israel? Amigo de Deus. Então ele já dá essa ideia de que ele tem esse plano de restauração. Aí diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aí ele diz: dei o Egito por teu resgate. Então isso aqui já é uma profecia que já havia se cumprido. A Etiópia e Sebá por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e o ajuntarei desde o Ocidente. Ou seja, Deus está dizendo que eles vão retornar. Deus vai juntá-los novamente. Aí ele vai dizer: direi ao norte. Você vai ver lá no final dos capítulos dos capítulos de 2 Reis e essa profecia se cumprindo. E ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, eu e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Versículo 8 diz, aí ele está falando para trazer os povos, eles apresentem, ele está falando acerca dos reis. Ele inclusive vai dizer aqui, ele diz: digam a estes reis aonde vocês estão, se o Deus deles fala como eu tenho falado, se ele tem deixado claro da forma como eu tenho deixado claro os meus planos e a minha vontade. No versículo 9 ele fala isso. Aí ele diz: vocês, porém, são minhas testemunhas, diz o Senhor no versículo 10. Aí ele diz mais uma vez: vocês quem eu escolhi, para que vocês saibam, vocês creiam, vocês entendam que eu sou o Senhor, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois nenhum haverá. Aí ele diz, olha o versículo 11, já dando a ideia de Jesus também: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A nossa esperança está no Senhor, amém? Aí ele diz: eu anunciei salvação. Mas eu gostaria de refletir com vocês, nesse mesmo contexto, na continuidade, o versículo 14. Ele diz: assim diz o Senhor. Eu vou ler noutra versão aqui.
Aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. De que ele está falando aqui? Ele está falando do resgate do povo de Deus, do Egito, para a terra prometida. Ele está lembrando o povo que aquela forma maravilhosa, como Deus resgatou eles com um braço forte, e o povo, isso era muito fresco na memória do povo naquela época. Isso era muito comentado, a esperança deles estava nesse feito, no que Deus havia feito para os seus antepassados. Eles eram escravos e Deus livrou-os de forma maravilhosa, de forma majestosa, de forma esplendorosa. Isso era fresco na mente deles. Então eles tomavam aquilo como uma mensagem de esperança. Mas olha o que Deus fala para eles. Deus lembra eles desse episódio, mas Deus adverte eles da seguinte forma: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Aí ele diz aqui: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, onde não havia expectativa de haver água. Deus iria fazer brotar fontes de água viva. O que nós vimos que Jesus disse? Eu sou a fonte da água viva. Quem beber de mim não terá sede. Você lembra que a mulher samaritana disse, ela deu valor àquela ponte, ao poço de Jacó. És tu maior do que essa fonte, esse poço de Jacó? Então Jesus é a nossa fonte. Dele nós temos que beber. É nele que nós temos que esperar. É nele que deve estar a nossa expectativa. É ele que sabe todas as coisas. De nós, os governos, as autoridades, podem esconder várias coisas, mas dele nada pode ficar oculto. Existe uma série de coisas que nós não temos um mínimo de ideia que acontece por trás dos bastidores no que diz respeito a autoridades, seja no nosso país ou fora dele. E até mesmo situações acerca dos fins dos tempos. O que vai ser amanhã? A gente não sabe. Amanhã uma autoridade mundial pode abrir a boca e falar uma bobagem e estourar uma guerra. É um pavio. Na verdade, já existe uma guerra, só que ela é no parâmetro de economia. Ela é no parâmetro tecnológico. Existe uma guerra. A gente que não consegue enxergar de forma clara. Uma guerra por poder, uma guerra por território, uma guerra por autoridade. E tudo isso pode estar oculto aos nossos olhos, mas não aos de Deus, porque Ele tem tudo sobre o seu controle. Nada foge ao controle de Deus. Então nós vamos fazer o quê? Ficar correndo atrás de informações? Nós vamos descansar no Senhor. Nós vamos esperar no Senhor. Porque hoje é incrível. Da mesma forma que nós temos diversas informações. Aconteceu aquela catástrofe no Líbano. Questão de segundos, 60 segundos ela já estava sendo reproduzida no Brasil. Aconteceu aquela situação daquele negro que foi morto por asfixia pelo policial com o joelho. Questão de segundos aquela informação já estava sendo replicada no Brasil. Ao mesmo tempo que nós temos a velocidade da informação, nós nem sempre conseguimos ter a veracidade da informação.
Então, nesse meio também tem muita coisa, meu Deus, a gente não sabe o que é verdade. Até a gente pesquisar e saber, a gente também não tem tempo para ficar pesquisando tudo aquilo que a gente escuta. Se a gente fica nessa loucura, a gente surta. Sim ou não? A nossa certeza tem que estar no Senhor. Ele disse, eu sou o teu Salvador. Aí ele diz aqui, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Eu quero, falando sobre visão, e o nosso objetivo aqui é falar sobre visão, sobre foco, sobre alvo, sobre prioridade. E na nossa última reunião de obreiros eu falei que prioridade é uma palavra que ela não pode ser, ela não é plural. Não existem prioridades. A gente até estabelece as prioridades, né? Mas na verdade, nos dias que nós estamos hoje, nós temos que aplicá-las sempre fora do plural. É prioridade. Porque se nós temos 10 coisas que são prioridades, dependendo, nenhuma é prioridade de fato. Porque eu tenho 10 prioridades. Então a gente falou isso. Fazendo uma análise prática sobre essa situação, como que o povo estava aqui nessa situação quando Deus promete a eles uma restauração, Deus que vai os ajuntar de longe, Deus, eu sou o teu Senhor, Deus diz não temas, e mais lá na frente ele vai dizer novamente não temas. Quando ele está trazendo essa mensagem de esperança, de socorro, eu sou o teu Deus que te gerei, mesmo que você é Jacó, eu tenho um plano de te restaurar, e você se tornará Israel. Ele diz aqui, e a forma, talvez, se você consegue lembrar o que aconteceu lá com os antepassados do Egito, então assim, de forma milagrosa, eu vou providenciar um socorro, e de fato ele veio por meio de Cristo. Tem um capítulo antes que vai falar de João Batista ali, voz do que clama no deserto. Então nós vemos que são todas profecias acerca desse novo tempo. E quando nós vemos essa mensagem de conforto, de consolo, nós precisamos trazer ela para os nossos dias de hoje. E entender que Deus está dizendo para nós que os seus planos não vão cair por terra. Que os seus propósitos, assim como foi declarar, assim como Jó declarou, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que Deus tem vai se cumprir. Não é um governo, não é uma autoridade, não é um rei, não é um ditador, vai se cumprir. E aqui ele prometeu que ele haveria então de restaurar o povo. Só que ele disse algo. Ele disse, embora vocês possam olhar para trás e ver que isso aconteceu de forma milagrosa, de forma gloriosa, não pensem que vai ser exatamente daquela forma. Então, o que vai acontecer vai ser um milagre, mas não necessariamente daquela forma. Então, Deus deu a eles uma visão aqui, dizendo, ei, lembram-se, porém, não será igual. Por isso que Deus diz aqui, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eu estou para fazer uma coisa nova. Tem uma tradução que diz, eu estou para fazer algo novo na terra. Irmãos, se Deus não está fazendo algo novo na terra nos dias que nós estamos vivendo, eu não sei em que tempo ele faria algo novo. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos proféticos. Deus está fazendo algo novo. Deus não parou um país. Deus parou toda a terra. Alguns vão dizer que isso foi plantado, existem várias teorias. Mas o fato é que se a nossa doutrina acredita em um Deus soberano, e que nada sai ao seu controle, nós entendemos que se foi plantado pelo homem, se foi plantado por quem foi plantado, Deus permitiu. E se ele permitiu, ele o permitiu com um propósito. E se ele tem um propósito, eu e você que estamos aqui em Jaraguá, totalmente distantes
Da onde iniciou essa pandemia? De Wuhan. Nós precisamos estar conectados com o que Deus está fazendo, com o seu plano e com o seu propósito. E dentro daquilo que eu tenho pesquisado sobre esse novo tempo da igreja, sobre essa realidade da igreja, eu tenho chegado a algumas conclusões, ou melhor, poucas conclusões e muitas reflexões. Essa é a verdade. O fato é que o mundo virou de cabeça para baixo. Tudo mudou e vai continuar mudando numa velocidade incrível e de forma surpreendente. Tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, nada vai voltar ao normal. As pessoas me perguntam, pastor, quando que tudo vai voltar ao normal? A minha resposta é, nada vai voltar ao normal. É impossível voltar ao normal. Porque o que aconteceu, nós, quanto brasileiros, a última pandemia que nós vivemos, foi o que, há 100 anos atrás? Há um bom tempo atrás. 100 anos atrás, né? Mas foi uma... É isso aí. Uns disseram, estou soprando errado meu ouvido aqui. 1918. Por aí, né? Então, assim, nós estamos vivendo um tempo específico, que eu não sei, de fato, se nós teremos a oportunidade de compartilhar esse tempo com os nossos netos. Não porque nós não estaremos vivos, porque eu clamo pela volta de Jesus antes disso. E eu creio que a volta de Jesus é iminente. Nada vai voltar ao normal. As pessoas me perguntam também, pastor, quando tudo vai voltar? A questão não é quando nós vamos voltar. A questão é como nós vamos voltar. Então as perguntas, quando nós temos a capacidade de fazer perguntas, nós vamos nortear a forma de caminhar. Então não é quando tudo vai voltar, é como nós vamos voltar. O mundo será diferente. Irmãos, as famílias não serão mais as mesmas. O comércio não será mais o mesmo. Os shopping centers não serão mais os mesmos. A forma de consumir não será mais a mesma. Os hospitais não serão mais os mesmos. Os bancos não serão mais os mesmos, as escolas não serão mais as mesmas. Tudo mudou. A indústria será diferente. A pergunta que nós temos que fazer é, por que nós deveríamos achar que a igreja vai continuar fazendo as mesmas coisas? Nós precisamos refletir nisso. O formato de que todos praticavam igreja, ou o formato que todos envolviam o seu cristianismo, virou de cabeça para baixo do dia para a noite. Nós estávamos aqui bem belos, cultuando ao Senhor, celebrando, andando em direção ao caminho do dia para a noite. A nossa forma de viver o cristianismo e fazer igreja, ser igreja, mudou do dia para a noite. Estabelecer uma nova visão não significa sair da mesma linha de propósito. Isso precisa ficar claro. Quando falo de estabelecer uma nova visão, estou me referindo à forma de fazer algo. Como vamos cumprir esses propósitos? A igreja continua sendo a mesma essência, as mesmas pessoas, o mesmo propósito, o mesmo DNA. O que está mudando, talvez, ou o que vai mudar, é a forma como ela vai se mover para alcançar os seus objetivos. É a mesma coisa. Uma empresa de malha, talvez ela vai continuar com o mesmo objetivo. Fabricando malha.
A forma como ela vai fazer, provavelmente, como ela vai se comunicar, como ela vai interagir, como ela vai alcançar os seus clientes, como ela vai recepcionar, enfim, como ela vai se conectar às pessoas, não vai ser mais a mesma. Eu estou certo ou estou errado? Os irmãos acham que eu estou maluco? Eu tenho conversado com alguns irmãos e essa é uma verdade. Os irmãos que estão inseridos entre grandes empresas, esse debate ele tem sido real. E nós não podemos estar desconectados disso. Que tipo de igreja nós somos? Isso nós precisamos perguntar, refletir. O fato é, nós somos uma igreja criativa, nós somos uma igreja dinâmica, uma igreja de um povo feliz, uma igreja que está comprometida com os propósitos de Deus. Individualmente, nós nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, sim ou não? Nós podemos dizer que somos uma igreja séria, embora as pessoas achem que nós somos uma igreja do oba, nós somos uma igreja séria, porque você é um cristão sério, você quer agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, não a minha. Eu quero implantar o reino de Deus, não aquilo que eu penso e aquilo que eu acho. E nós, como obreiros, somos assim, nós somos uma igreja assim. Então, o melhor caminho para nós é estar nessa dependência de Deus, nessa dependência sabendo que Deus vai nos conduzir, que Deus está nos direcionando, que Ele tem um plano, que Ele está fazendo algo novo, e algo novo não é igual ao que Ele estava fazendo no dia de ontem. Tudo que fazemos é importante. Quando nós estabelecemos prioridades, né? Nós vamos ver que tudo que nós fazemos é importante. Retiros são importantes. A forma como nós cuidamos das crianças é importante. Os adolescentes são importantes. Os jovens são importantes. Os casais são importantes. Então, tudo que nós fazemos, nós colocamos no organograma, tudo que nós fazemos é importante. Tudo que nós fazemos é de uma seriedade, e nós vemos frutos e resultados, nós vemos frutos por meio do Juad, nós vemos frutos por meio do trabalho com os casais, nós vemos frutos dos adolescentes, vemos frutos na Casa Kids. O meu objetivo de compartilhar com vocês aqui nessa manhã não é para dizer que nós vamos mudar totalmente o que nós fazíamos antes. Não, até porque eu não sei de forma clara. Mas é sim compartilhar com os irmãos o que está queimando o nosso coração. E de que os demais pastores, já tenho conversado com alguns líderes, nós estamos nós estamos disponíveis para Deus, para que Ele possa nos guiar, nos conduzir no caminho que Ele quer. Então, eu não posso simplesmente vir aqui e dizer para os irmãos, nós vamos mudar, não. O que eu preciso é compartilhar com os irmãos o que Deus está fazendo nesse tempo, para que os nossos olhos estejam atentos, para que os nossos ouvidos estejam atentos, para quando Deus nos direcionar por um caminho específico, nós vamos entrar por meio dele com paz, com certeza, com clareza, e nós seremos muito mais assertivos. Amém? A questão não é que nós vamos deixar de fazer algumas coisas. Não quero que os irmãos fomentem isso aqui no nosso meio. O pastor está já preparando. Porque... Não. Nós não vamos parar de cuidar dos adolescentes, parar de cuidar das crianças. A questão talvez que Deus vai nos direcionar de forma clara é como. A metodologia. Da mesma forma que a VEG não vai parar de vender motores. Nós não vamos parar de cuidar das crianças, dos adolescentes, dos casais. Agora, como? Como? Nós vamos parar de fazer culto. Agora, como? Irmãos, assim, a nossa preocupação não está em parar de fazer culto presencial e começar a fazer culto online. Nós estamos fazendo porque precisa ser feito. Sabe aquela situação? Precisa ser feito. Mas o nosso coração, o nosso foco está além. Tentando entender o que Deus tem além disso. Toda crise, ela gera disruptura, o que seria um rompimento, uma adaptação. Toda decisão a curto prazo,
ela vai gerar, toda decisão assertiva a curto prazo, ela vai gerar bom resultado a longo prazo. Nós precisamos ter capacidade de tomar decisões rápidas, a curto prazo, mas não deixando de pensar a longo prazo. Por isso, nós vamos construir agora uma visão para um novo tempo. E eu falei a palavra crise aqui, que é o que na verdade era mais falado há pouco tempo atrás. Nós mudamos essa linguagem aqui, né? Mas hoje é o que as pessoas falam. Economia, crise, o dólar subindo. Crise social, crise econômica, crise na política. Se nós formos observar, falamos ali de Israel em Isaías 43, né? O povo de Deus. Toda crise na história do povo de Deus, ela trouxe depois dela algo novo. E toda situação desconfortável, ela gerou um projeto novo. Vamos lá. Falando de visão na Bíblia, todos os homens de Deus, antes de darem um passo de fé, eles receberam uma visão. Noé recebeu uma visão. Mas o desenho lhe parecia maluco, sim ou não? Se você recebesse, sim ou não? Eu disse, não, né? Acreditar nesse projeto é para maluco, né? Então ele não foi só um homem que teve fé, ele teve ousadia de crer em Deus. E sem falar o que ele tinha que declarar, né? Num tempo que não chovia, ele só vai vir um aguaceiro. Totalmente na contramão da realidade do tempo dele. Deus está levantando esta geração com uma palavra profética que vai na contramão do que todas as pessoas estão achando que vai. Só que para isso nós precisamos estar conectados com o que Deus está fazendo, alinhado com o coração dele. Vamos lá, Noé, Abraão, sai da tua terra, recebeu uma visão, como as estrelas dos céus, a areia do mar. Jacó teve uma visão, ele viu os céus abertos. Vamos lá, vamos seguir o passo aqui. José teve uma visão, e por meio da visão ele se revelou. O que é a visão? É o compartilhar de Deus de forma antecipada, fazendo que ele possa enxergar com clareza o futuro. Moisés teve uma visão, de forma clara Deus mostrou para ele, disse, olha, esse aqui é o caminho, é isso que eu quero. É interessante que Moisés, ele sabia o que tinha que ser feito, porque ele enxergava o sofrimento do povo, sim ou não? O objetivo para ele lhe parecia muito claro. Qual era o objetivo? Tanto que quando ele viu um egípcio ferindo um hebreu, o que ele fez? Ele, de forma clara, lançou a bolinha. Porque ele não ia deixar o seu irmão sofrer. Mas ele fez na sua capacidade. Ele foi para um tempo de disruptura. Ele foi para um tempo de deserto. Ele foi lá para o seu sogro. Ele viveu um tempo dele, 40 anos. E aí ele vai para a presença de Deus, Deus fala com clareza. Ele disse, eu não posso, eu não consigo. Ou seja, ele estava enxergando ainda naquela ótica antiga. Deus disse, ei, o eu sou. O que Deus disse para Moisés? Moisés, não vai ser tu que vai fazer. O que eu digo para as pessoas? Diga que o eu sou te enviou. É eu que vou fazer. Foi Moisés que abriu o mar? Não foi. Deus nunca disse que Moisés abriu o mar. Na palavra que nós lemos, quem foi que abriu o mar? Deus abriu o mar para o povo passar. Nós estamos em tempos onde nós precisamos crer que Deus está no controle. Ele que abre o mar, Ele que envia o pão, Ele que direciona a fonte da água viva, Ele envia uma coluna de nuvem para nos proteger, Ele envia o alimento, Ele supre as nossas necessidades. Você crê nisso? Embora talvez Ele não vai fazer do mesmo jeito que Ele fez no deserto. Vai ser algo novo. A crise nos auxilia a rever a nossa prioridade. O que é mais importante. E como, até falei com os pastores, nós conversando, é como se nós estivéssemos na iminência de um furacão.
Mas sabe assim, pensa o furacão chegando. E a gente não vive essa realidade, né? Há poucos dias atrás aqui a gente viveu um vendaval, né? E a gente ficou surpreso, porque foi questão de segundos. Nós estávamos aqui no estacionamento da igreja trabalhando. Foi questão de segundos. As telhas começaram a aparecer do nada. Telhas do vizinho. E vieram de longe. Segundos. Foi só o tempo de largar tudo e correr para dentro. Pensa que nós estamos recebendo a informação de Deus acerca de um tsunami ou um furacão. Mas ao mesmo tempo que as sirenes tocam, que a informação chega a nós, é como se Deus nos permitisse enxergar tudo aquilo em slow motion. Para que nós tenhamos tempo hábil de nos preparar. E de que forma que a gente se prepara? Nós não tem tempo para isso, né? Você pega aquilo que é mais importante. Você vai pegar os filhos, você vai pegar um documento, você pega até o cachorro. Na hora tu olha para o carro, tu olha para o cachorro, tu pega o cachorro, o carro se explode, tu pega até o cachorro, tu pega aquilo que é mais importante e você se esconde. Você vai se resguardar. Eu creio que é mais ou menos nesse tempo que nós estamos. Um tempo de nos resguardarmos até Deus nos mostrar com clareza o que Ele está fazendo, qual é a direção que Ele vai nos conduzir. Por isso nós precisamos orar uns pelos outros, estar em unidade, estar conectados com o que Deus está fazendo, falarmos a mesma linguagem. Deus está nos permitindo observar e ver aquilo que é prioridade. Para que no meio da crise, no meio da dificuldade, nós possamos permanecer de pé. Uma questão é fato. O furacão é evidente. Algumas pessoas se perdem. Então, no sentido prático, nós temos aí quantas pessoas morrendo no nosso país. Então, no sentido espiritual não é muito diferente. Quantas pessoas, talvez espiritualmente, elas estão desanimadas, estão perdendo a sua fé. Talvez porque elas não estão entendendo nada do que está acontecendo. Deus diz, eu estou fazendo algo novo. E quem está fazendo? Deus está fazendo. Ele está fazendo algo novo. Nós precisamos crer que a direção dele é melhor. E de que ele está no controle. Quando nós olhamos esse cenário, nós temos algumas opções. Podemos ficar parados observando e ver para onde vai e no que tudo isso vai dar. Podemos ficar ali, olhando. Já que não sei, vamos ver no que vai dar isso. Podemos resistir dizendo que nada vai nos abalar, que nós não precisamos mudar e vamos voltar a fazer exatamente a mesma forma ou da mesma forma que fazíamos antes. Sabe aquela resistência? Não. Isso, a igreja brasileira viveu isso. Por exemplo, eu vivi um tempo que tocar bateria na igreja era pecado. Que várias circunstâncias, que o tempo estava mudando, Deus estava fazendo algo novo na igreja. Deus estava trazendo um avivamento na igreja. E alguns ficavam, não, isso não é de Deus. Guitarra na igreja não era de Deus. Enquanto alguns estavam dizendo que guitarra na igreja não era de Deus, nós estávamos nas praças com a guitarra e com a bateria e com o rap, ganhando almas para Jesus. E alguns estavam dizendo, não, isso é do Satanás. O pastor, uma oportunidade, mandou queimar uns CDs que eu tinha na época, era CD, né? Hoje não se escuta mais CD, cara. E mudou assim, ó. Hoje é Spotify. Então o irmão está querendo abrir, como é que era? A gente tinha o 3 em 1, né? O irmão está querendo abrir o 3 em 1 e tocar disco de vinil. Fita cassete, lembra quando você botava a caneta assim? Cara, eu amava aquele negócio, porque eu tinha aqueles gravadorzinhos, eu passava o dia falando bobagem naquilo para depois me ouvir e eu mesmo dava risada. Quem não fazia isso aqui? Hã? Então,
Sabe, a igreja viveu, o povo de Israel viveu essas experiências, está aqui na Bíblia. Nós, quanto igreja, vivemos algumas experiências semelhantes, mas a que nós estamos vivendo agora é para um novo tempo de avivamento e crescimento que Deus vai trazer ao seu povo. Então nós podemos resistir, ou nós podemos olhar para o futuro, compreender de forma antecipada o que Deus tem e nos posicionarmos diante disso. Qual nos parece melhor? Para mim, a terceira. Porém, alguns vão dizer que ainda existem mais opções. Ah, não, tem várias outras opções. Mas, na verdade, todas essas outras terceiras, quartas e quintas e sextas opções são para justificar a falta de disposição à mudança, serão para justificar a pouca adesão ao novo de Deus. Não podemos apenas reagir aos problemas, temos que antecipá-los. Precisamos ter uma visão de futuro. Um fato é, nossa igreja não pode, isso aí é fato, não tem percebido, nossa igreja não pode girar apenas em torno dos cultos. Principalmente agora, nossa igreja não pode girar apenas em torno dos cultos online. Embora precisamos fazer. Ou em torno de ministérios, em torno dos eventos. Tudo isso, volto a dizer, é extremamente importante, porque tem um propósito, tem um objetivo. A questão é nós entendermos como que nós vamos alcançar, manter os objetivos, alcançar os objetivos. E fazendo essa observação, nós podemos olhar a situação da igreja primitiva. Eu falei dos homens que tiveram visão, né? Na igreja primitiva eles tiveram que andar totalmente guiados e direcionados pelo Espírito Santo. A última instrução que Jesus deu clara para eles é: fiquem reunidos em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Eles foram revestidos de poder, foram cheios do Espírito Santo. Pense comigo se eles ficassem atrelados àquele conceito de que Deus iria fazer tudo daquela forma. O que eles iriam fazer? Eles iriam continuar ali achando que por meio daquele avivamento ali, Deus iria salvar as pessoas. O que Deus fez? Eles foram cheios, aí Pedro faz um discurso, salvou 3.000, outro discurso, mais 5.000, aí Pedro depois ele passa com João na porta do templo, o paralítico é curado, aí Pedro é preso, eles são soltos da prisão de forma milagrosa, um anjo conduz eles chegam na casa, um avivamento, milagre, prodígio, coisas misteriosas acontecendo. Aí a gente chega lá no capítulo 6, nós vemos ali a instrução dos diáconos. Eles percebem que eles precisam delegar. Eles precisam direcionar e liberar pessoas para servir o povo. Que eles não teriam como centralizar neles esse direcionamento. E a igreja toda, ela se estabeleceu por meio dessa estrutura. Os apóstolos, os diáconos, os presbíteros, os bispos. A gente vai ver muito essa linguagem por meio do apóstolo Paulo, Pedro. Eram aqueles que serviam a igreja. Os bispos eram os pastores que cuidavam do rebanho. Os diáconos eram os presbíteros que cuidavam do povo, serviam. A gente tem a instrução ali em Atos 6 dos diáconos. Aí depois da instrução dos diáconos, nós vemos ali que eram homens cheios do Espírito. Entre eles estava Estevão. Aí depois, o que a gente vê? Inicia-se uma perseguição por causa de um discurso poderoso que Estevão declara sobre um Cristo vivo e ressurreto. As autoridades se revoltam, Saulo de Tarso está ali presente. O que desencadeia logo ali? Uma perseguição. A pergunta é, os irmãos ali, no capítulo 2 de Atos, sendo cheios do Espírito Santo, será que eles tinham em mente que o avivamento da igreja, ou o crescimento da igreja viria por meio de uma perseguição?
Será que eles sonhavam com essa ideia? Via por meio de um tempo de crise, por meio de dificuldade, por meio de lutas, que eles seriam dispersos. Será que eles pensaram, vai ser dessa forma que Deus vai agir? Não. Mas foi por meio desta perseguição. É como se fosse a perseguição, como se fosse o sopro de Deus, levando o avivamento para todas as regiões. E o que eles fizeram? Eles se desesperaram? Não, eles permaneceram firmes em Cristo, firmados na palavra, bem estruturados. E a igreja continuou crescendo. Por quê? Os apóstolos fizeram discípulos. Discípulos. Então, a perseguição da igreja foi como um vento que espalha a semente. A igreja largou suas fronteiras. Independente da crise, não parou de crescer. Uma igreja que prevalece em tempos de crise é aquela que tem uma visão de futuro e uma visão diferente do mundo. Outra pergunta que eu faço sobre a igreja primitiva: quando que eles poderiam pensar que o maior missionário que eles enviariam estava entre os perseguidores? Eles jamais poderiam imaginar que um dos principais apóstolos do período do neotestamentário seria Paulo, o Saulo de Tarso, que estava lá. O novo de Deus surgiu a partir da sua própria mão, do seu direcionamento, do mover do seu espírito. Então, qual é o espírito que eu quero compartilhar com vocês aqui? Esse espírito que anseia pelo novo de Deus. Essa disposição de ouvir o direcionamento de Deus. Esse coração aberto, esse espírito aberto para receber com clareza o que Deus está fazendo. As conferências não serão mais as mesmas. Aquele negócio de conferência com grandes preletores, muitos pastores estão dizendo que isso vai acabar. Aquele negócio do grande homem de Deus vai acabar. Deus não tem esse negócio de grandes homens de Deus. É por meio de você. É por meio do povo. Deus vai fazer algo que a glória dele não será compartilhada com ninguém. Um avivamento que vai se manifestar assim como essa epidemia se manifestou. Ninguém sabe de onde de fato veio, ninguém sabe como ela é compartilhada. Quantos estão entendendo? Sabe, você não controla. Você não sabe, um compartilha com o outro, você não vê, e quando vê o cara está contaminado. Uma epidemia, um avivamento. O fato é que os apóstolos, eles perderam o controle do crescimento da igreja. Aí Paulo entendeu algo novo, precisava direcionar por meio das suas cartas, fundamentar a igreja, os seus princípios. Uma nova visão está ligada na capacidade que temos de sonhar. Isso determina as nossas ações. O tipo de futuro que nós queremos inicia na capacidade que nós temos de sonhar. Se eu e você não sonharmos com esse tempo novo, se eu e você não permitirmos que o Espírito Santo gere no nosso coração, nós não vamos conquistar nada. Não vamos realizar nada. Não vamos nos mover. Vamos ficar no mesmo lugar. Se nós, como igreja, não voltamos nossos olhos para o futuro e para o que Deus está fazendo no mundo, iremos perder o time do mover de Deus. Temos que sonhar com o que Deus sonha. Temos que viver o que Deus quer. Os maiores líderes são aqueles que estão em sintonia com o que Deus está fazendo no mundo. Sonhe grande, porque sonhar pequeno custa o mesmo tempo. Precisamos sonhar grande. Custa a mesma coisa, sonhar pequeno. Por isso que nós queremos sonhar grande. Sonhar com o que Deus tem. Com um novo tempo. Com o que Deus está fazendo. Será que o nosso maior sonho é tudo voltar ao normal? Ou podemos sonhar grande? Será que o nosso maior desejo é voltar ao normal? Ou entender o novo de Deus?
Cremos que Deus nos dará uma capacidade de compreender a forma e criar os meios que Ele quer para este tempo. Eu creio, irmãos, em uma transformação de consciência. Não é em metodologia, uma transformação de consciência, um avivamento, um compartilhar de Deus, do Espírito, uma revelação clara no coração do que Deus está fazendo a partir de cada um. Isso significa uma nova mentalidade, uma forma diferente de enxergar me leva a uma forma diferente de agir e reagir. Deus nos chamou para liderarmos uma visão, não apenas para gerenciar uma igreja ou coordenar ministérios. Você é muito mais do que um coordenador de ministérios. Eu sou muito mais do que um gestor de igreja. Fomos chamados a implantar uma visão, o que Deus está querendo para a nossa igreja, não, para a nossa cidade. Deus nos chamou a impactar uma cidade. E de forma clara, o que salta aos meus olhos depois de toda essa reflexão? Uma palavra: discipulado. É um método básico e simples. E foi ontem? Não. Sexta-feira. Nós conversávamos aqui entre os pastores, estávamos num tempo de oração. E a pastora Mag compartilhou outro pastor. Discipulado era a essência da casinha azul. Nós começamos com discipulado, um a um, de forma simples, por meio do relacionamento, um ganhava um, cuidava de um, que o outro cuidava do outro. E como que a igreja se consolidou ali em Atos, mesmo em toda a perseguição, sendo expulso das suas casas, por meio do discipulado. Um cuidava do outro. Qual é a missão principal da igreja? Fazer discípulos. Sejam eles entre as crianças, sejam eles entre os adultos, sejam eles entre os casais. Fazer discípulos. Uma visão discipulado vai além das quatro paredes, além do meu ministério, vai além das nossas fronteiras. Eu ouvi uma frase que me incomodou bastante. Na verdade, a gente já vem estudando sobre isso há muito tempo. Fomos no MFI há um tempo atrás. Alguns irmãos aqui foram conosco. E o pastor teve uma mensagem que o pastor disse assim: o que a tua igreja precisa matar para fazer aquilo que Deus tem para ela? Eu disse, nossa. Eu fiquei assim, se algumas coisas precisam morrer para que vocês... Algumas coisas estão roubando o foco do crescimento na tua igreja. Se eu comecei a botar no papel, eu disse, meu Deus, tudo é importante. Os irmãos estavam com a gente, a Lediana estava na mesa, não sei quem é que estava junto com a gente lá, né, quando ouviu essa mensagem. Meu Deus, só eu que ouvi? É. Eu ouvi isso. Mas, enfim... Só comigo? Não era só comigo, não, porque a gente começou a falar isso na mesa. Aí eu disse, meu Deus, foco, alvo, prioridade. O discipulado era a prioridade da igreja. E assim, irmãos, eu entendo que a linha que nós estamos é numa linha certa. Porque estamos ensinando os nossos membros a importância da palavra, a importância do ensino, a importância do cuidar um do outro, maturidade, serviço, pequenos grupos. Fazer discípulos. A frase que eu ouvi, que eu ia dizer antes, é: o sucesso do ativismo gera o fracasso do discipulado. O sucesso do ativismo gera o fracasso do discipulado. Quando nós começamos a fazer a nossa agenda para 2020, a gente começou a observar como que nós poderíamos enxugar as coisas. Menos ativismo, mais tempo de qualidade com os irmãos, para dar foco ao discipulado, dar foco ao cuidado por meio dos pequenos grupos, dar foco ao ensino da palavra de forma simples.
O andando junto literal, mas não andando junto assim, andando junto. Um com o outro. Uma pergunta que eu me faço: os nossos membros aprenderam a fazer discípulos? Ou eles aprenderam a aplicar um manual? A essência do Evangelho é o discipulado. E Deus está nos levando a essa reflexão, a um tempo novo. Nosso maior foco deve ser o mais simples, o nosso ensino da palavra e o servir ao próximo. E aí eu encerro falando sobre essa epidemia do discipulado. Deus vai gerar no nosso meio uma epidemia de discipulados. Uma epidemia de discípulos. Você vai formar discípulos. Vão perguntar a você, mas como é que você fez? Eu disse, não sei. Não sei. Que cartilha você aplicou? Não sei. Que método você usou? Foi o G12? Foi o MDA? Foi que método você usou? Não sei. Não existe método. Simplesmente o compartilhar do Evangelho, o compartilhar de Cristo, o orar uns pelos outros, o estar junto. Quando é que é o teu PG? Não sei, não tem dia. Quem é o teu liderado? Quem é o teu 12? Sabe aquele negócio assim? Você está debaixo de qual estrutura? Não tem estrutura. Eu vou dizer um negócio para vocês. É louco a gente falar disso. Sabe por quê? Porque se tem um negócio que as igrejas gostam é de estrutura. Se tem um negócio que o pastor gosta é de mídia, status e controle. Se tem um negócio que o pastor gosta é de saber medir o crescimento, anotar, fazer. Irmãos, estamos indo para um tempo onde nós não vamos ter o controle. Já não temos. A gente fica tentando ter o controle ali de quantos que estão assistindo no YouTube, de quantos que estão... E Deus fica dizendo para mim, para com essa palhaçada. Deus para mim, deixa de ser burro. Deixa de ser estúpido, tu não está enxergando que eu estou fazendo algo novo, que não diz respeito ao teu controle. Simplesmente prega a palavra. Irmãos, é assim, dá frio na barriga. Mas é o avivamento dos últimos tempos. Um avivamento dos últimos tempos. Falta de controle não significa falta de comprometimento. Porque a gente vê no crescimento da igreja que eles tinham comprometimento uns com os outros, que eles estavam arraigados, que eles tinham tudo em comum. Amém? Deus está preparando o nosso coração. Deus está fazendo algo novo na terra. Imagina, quando João Batista estava ali pregando, era o contexto ali, né? João Batista estava pregando acerca da vinda do Messias, o Salvador. O povo não entendeu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, porque não entenderam o desenho. Estava claro diante dos olhos deles. Isaías já tinha profetizado, mas eles não entenderam. Por quê? Eles quiseram permanecer firmados nas suas estruturas religiosas. A religião vai cair por terra, irmãos. A religiosidade vai ser totalmente dissipada. E somente aquele que estiver enraizado na palavra e for cheio do Espírito Santo vai permanecer nesses tempos difíceis. Eu quero orar com você, assim como você está. E aí eu quero compartilhar algumas questões importantes aqui para nós orarmos e encerrarmos.